Boa tarde, pessoal. Quem estiver assistindo online, dá um ok aí, se tiver com som, avisa por voz, para a gente saber que vocês estão ouvindo. Pelo chat não consigo saber. Bom, Tá, beleza. Tá ouvindo? Deve estar. Sim. Beleza. Pessoal, vamos começar então? Eu vou começar pelo finzinho da aula da semana passada, que a gente estava fazendo a correlação entre as duas formas da gente enxergar o MHS. Então, esses slides já estão disponíveis lá na página da disciplina. Eu coloquei aqui no primeiro slide as respostas dos exercícios que eu propus na aula passada. Então, quem tentou fazer pode depois conferir se as respostas estão iguais. Coloquei as respostas aí. Mas vamos continuar da onde a gente parou na última aula. Então, a gente começou a ver as causas do MHS. Então, a gente viu que a gente precisa ter sempre uma força restauradora, que é uma força diretamente proporcional ao deslocamento, e é uma força que sempre traz esse objeto que está oscilando, essa massa, para uma posição de equilíbrio. E a gente começou a ver como que a gente podia descrever esse movimento. Então, quando a gente começou a equacionar, a colocar as forças que estão agindo, a gente chegou nessa expressão, que a aceleração, a derivada, né, a segunda derivada da posição em função do tempo, que é a aceleração, é igual a menos kmx. E aí a gente começou a desenvolver, procurando alguma solução que se encaixasse aqui. E a gente chegou àquelas duas soluções. Então, fazendo uma associação ao movimento circular, a gente conseguiu descrever o movimento de oscilação de uma mola com aquela expressão que está ali embaixo. Então, essa expressão, ela fala para a gente como que está variando a posição de uma massa que está em MHS. E aí, quais são as informações importantes que a gente consegue tirar dessa equação? Só olhando. A gente consegue saber a amplitude, que fala aí para a gente a largura desse movimento. Então, se a gente está falando de uma mola que está vibrando, está falando da posição de equilíbrio da mola para quanto ela vai para frente e quanto ela vai para trás. A frequência angular, que é o ômega, que está associado à velocidade desse movimento. Então, a gente definiu que ômega é igual a 2πf. Então, ele depende da frequência do movimento, mas ele está associado a quantos ciclos de 2π essa partícula vai estar fazendo e a fase inicial. O que é a fase inicial? Ela fala para a gente aonde o movimento começou. Então, se a gente está pensando numa massa, num sistema massa-mola, que tem aqui o zero, menos a amplitude e mais a amplitude, essa fase aqui fala para a gente, no instante igual a zero, aonde que essa massa se encontrava. Então, se essa massa se encontra na amplitude máxima, no tempo igual a zero, o x tem que ser máximo. Então, o cosseno tem que ser 1. Então, a fase vai ser zero. Se o movimento começa aqui no zero, então no tempo igual a zero, isso aqui tem que zerar. Então o cosseno tem que ser 90 graus, tem que ser π/2. Então a fase, ela fala para a gente aonde que o movimento está começando. E só olhando para a equação dessa forma que a gente consegue definir quem são esses três parâmetros. A amplitude, a rapidez, que está associado aqui à frequência angular, e a posição inicial. E essa equação a gente conseguiu chegar nela a partir lá do desenvolvimento do movimento circular. Só que a gente falou que isso aqui é uma equação diferencial. E a gente pode resolver ela com cálculo. Quando a gente viu o movimento que uma oscilação faz, a gente percebeu que a gente pode definir essa equação como uma função de seno de ômega-t ou uma função cosseno de ômega-t. Se eu fizer duas vezes a derivada
vai dar isso daqui, vai dar menos ômega quadrado x. Se eu faço a mesma coisa com cosseno, ele também funciona para essa equação. Então, aquelas duas funções são soluções dessa equação diferencial. E existe uma propriedade das equações diferenciais, que se a gente tem duas equações que são soluções, então a soma dessas duas equações também é. E aí foi assim que a gente chegou naquela equação que está ali em cima. A partir de uma propriedade de uma equação diferencial. Depois vocês vão ver em detalhes em cálculo essas propriedades e provar que essas propriedades são verdadeiras. Mas se seno é solução e cosseno é solução, então uma solução mais completa é a soma dessas duas. Cosseno de ômega t mais seno de ômega t. E uma segunda propriedade também diz que se essa função é uma solução, se eu multiplico isso aqui por uma constante, também é solução. Então, isso aqui, deixa eu chamar aqui de B para não ficar diferente. B também é solução. Ou seja, a gente pode descrever o movimento MHS com esse tipo de solução ou com esse daqui. Como que eu sei qual eu escolho? Depende das informações que a gente tem. Se a gente tiver informação para usar qualquer uma das duas e o problema não fala para a gente qual que a gente tem que usar, a gente pode escolher qualquer uma. As duas são equivalentes, as duas representam a mesma coisa. Só que a gente precisa conseguir trabalhar com as duas. Então aqui a gente já entendeu quem é cada um desses parâmetros, o que eles representam. A gente precisa entender também o que representa cada um desses parâmetros aqui e como a gente consegue correlacionar um com o outro. Porque olhando para cá eu já vejo amplitude, vejo fase inicial e vejo a frequência angular. Olhando para cá, eu só sei que isso aqui é frequência angular. Mas eu não sei o que esses outros dois representam. E aí no finalzinho da aula passada, eu fiz essa correlação, mas foi um pouco rápido, eu vou fazer de novo, para a gente poder a partir daí continuar a aula. Então, o que eu falei? Que essa equação, ela representa a mesma coisa que essa daqui. E a gente consegue trabalhar matematicamente isso daqui para chegar lá. E como é que a gente fez isso? Quebrando esse cosseno aqui. Então, se a gente tem uma soma de ângulos, eu posso separar esse cosseno em duas partes. Então, como é que vai ficar essa... Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou trabalhar com ela. Vou até colocar ali do outro lado. Então, a gente tem x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Agora eu vou pegar esse cosseno e eu vou separar em duas partes. Então eu vou ter o x de t, eu tenho a amplitude e agora eu vou separar essa soma de arcos aí naquela função trigonométrica. Então esse cosseno vai virar um cosseno de ômega t vezes um cosseno de φ menos um seno de ômega t vezes um seno de φ. Então, essa passagem matemática é da trigonometria. Só peguei esse cosseno que estava somando e separei aí uma multiplicação de cosseno e seno. Agora, ela já está pronta, já está parecida com essa daqui. Eu só vou arrumar ela para a gente poder enxergar melhor as semelhanças. Então, aqui eu tenho uma constante multiplicando pelo cosseno de ômega t, uma constante multiplicando por seno de ômega t. E eu vou deixar aquela ali do mesmo jeito. Então fica x de t é igual. Vou fazer a distributiva aí com a amplitude. Fica a cosseno φ, cosseno de ômega t, menos a seno φ, seno de ômega t. Então, agora eu já tenho uma constante e o cosseno, uma constante e o seno. Então, a gente pode definir que isso daqui representa o meu A daquela equação e esse menos A seno φ representa o meu B. Então, a gente já chega naquela
ali do slide, aquela relação que está ali. Então, eu já sei que a minha constante A e a minha constante B têm relação tanto com a amplitude quanto com o ângulo de fase, que são as duas informações que estão faltando ali naquela equação. Agora, a partir do A e do B, como que a gente descobre a amplitude e o cosseno? A amplitude, a gente pode pegar e multiplicar, somar os dois ao quadrado. Então, olha o que acontece quando a gente faz A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu vou pegar o meu A ao quadrado e elevar ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais o B ao quadrado. Quando eu elevar o B, vai sumir esse negativo e tudo vai ficar ao quadrado. E daqui, se a gente colocar o A ao quadrado em evidência, sobra cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Quanto que dá essa soma aqui? 1. Então, a gente já chega à conclusão que A ao quadrado mais B ao quadrado é a amplitude ao quadrado. Então, se eu quero saber a amplitude, é só eu tirar a raiz disso daqui. Então, olhando para essa equação, eu já consigo mais fácil identificar a amplitude. Elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz. Já tenho a amplitude. Só que eu também preciso saber, ter informação aí dessa fase inicial. Se o meu A e o meu B têm a fase, eu preciso mexer com eles para conseguir descobrir quanto é esse ângulo. Para isso, eu preciso eliminar essa amplitude daqui. Que operação matemática que a gente pode fazer com A e com B para sumir com a amplitude, né? Divisão. Então, eu vou pegar e vou dividir B por A, porque aí vai sobrar seno sobre cosseno. Então, vai ficar menos A seno sobre A cosseno. E aí isso vai dar menos tangente de φ. Então, se eu pego o B e divido pelo A e faço a função inversa da tangente na calculadora, a gente já tem qual é o ângulo de fase. Então, a gente tem essas duas relações. Daqui a pouco eu falo dali. Bom, não está ali ainda. Que é a amplitude. É só a gente fazer A ao quadrado mais B ao quadrado. E, para descobrir a tangente de φ, é só fazer menos B sobre A. Só que, beleza, a gente conseguiu trabalhar com esses parâmetros e achar significados aqui. Então, a partir da constante A e B, que eu não entendo direito o que ela representa no meu sistema, eu consigo achar a amplitude. E a amplitude eu sei o que ele representa. A partir do A e do B, que eu não entendo o que representa essa constante, eu consigo chegar na minha fase, que fala a minha posição inicial. Beleza. Só que esses A e esse B também têm significado físico. Eles também representam alguma coisa. E o que eles falam para a gente? Para a gente entender o que o A representa, a gente pode pegar essa equação para o tempo igual a zero. Então, se a gente fizer x igual a zero, o que acontece? X de zero, que é o x0, né, que é a posição inicial, é só eu zerar o tempo aqui. Se eu ponho zero no seno de zero, vai dar zero, vai tudo embora. Então, isso aqui zerou, no tempo igual a zero. E cosseno de zero dá 1. Então, no tempo igual a zero, o que sobra da minha equação é o A. Então, esse A representa a minha posição inicial. Então, ele tem um significado físico. Ele fala para mim a posição inicial aqui do meu movimento, dentro da minha amplitude, aonde foi que o movimento começou, que também está associado aqui com φ. E o que o B representa? Para a gente poder enxergar o que o B representa, a gente precisa olhar para essa equação, mas na forma de velocidade. Então, a gente vai derivar essa equação da posição. Então, a gente poderia derivar aqui e ter a equação da velocidade, ou derivar aqui para ter a equação da velocidade, porque é a mesma coisa. As duas equações que a gente chega também são equivalentes. É só a gente separar o seno que vai dar a equação da velocidade que a gente vai encontrar aqui.
Então, vamos lá para a equação da velocidade. Vou só derivar a função de cima. Derivada de cosseno menos seno, então vai ficar menos A ômega seno de ômega t. Por que que tem esse ômega aqui? Porque a regra da cadeia. Então, eu derivei o cosseno, mas eu tenho que derivar o argumento ali dentro do cosseno. Derivada de ômega t dá ômega. Mais o B, que é constante, derivada de seno é cosseno. Cosseno. Deixa eu pôr o ômega já aqui na frente. Cosseno de ômega t. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer velocidade igual a zero, tempo igual a zero. Então, eu vou pegar o tempo e ver o que acontece no tempo igual a zero. Então, se eu estou calculando a velocidade no tempo igual a zero, eu estou calculando V0. Quando eu ponho o tempo igual a zero, essa parte do começo aqui vai toda zerar, porque seno de zero dá zero. E esse cosseno aqui vai dar 1. Então, vai sobrar que V0 é igual a B vezes ômega. Então, o meu B, ele representa V0 sobre ômega. Esse é o significado do meu B. Ele está associado à velocidade inicial do meu movimento. E aí a gente poderia até reescrever essa equação dessa forma que eu vou colocar aqui em cima. X de t é igual a x0 cosseno de ômega t mais V0 ômega seno de ômega t, que é o significado da constante A e da constante B. E aí a gente chega naquela relação que está ali. Então, a gente tem que o A representa a posição inicial e o B a velocidade inicial sobre ômega. E aí, substituindo quem é o A e quem é o B aqui dessas duas equações, a gente tem x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega para ter amplitude. E a tangente, a gente falou que era menos B sobre A, então é menos B, que é V0 sobre ômega, sobre A, que é x0. Por que que é importante a gente conseguir lembrar não só do B e do A, mas também do que ele representa? Porque às vezes a gente está trabalhando num exercício, numa equação, que o problema fala para a gente as condições iniciais. Então ele fala, olha, eu tenho uma partícula que está oscilando, no início do movimento ela estava no x0 igual a 3 metros. 3 centímetros, vai, para ficar menorzinho, 3 centímetros. E ela estava com uma velocidade inicial de 2 centímetros por segundo. Qual é a amplitude desse movimento? Então, se a gente tem a posição inicial e a velocidade, e se a gente tiver o ômega também, a gente consegue saber a fase e a gente consegue associar com a amplitude também. Então, além de entender que essas duas equações são equivalentes, a gente precisa entender o que é o A e o que é o B. Então, um dos exemplos que tinha na provinha da semana passada era para pegar essa equação aqui e identificar alguns parâmetros. Então, eu peguei aqui uma delas, acho que nem todo mundo estava trabalhando com esses números, porque acho que o sistema muda os valores, né, conforme a gente vai entrando. Mas eu peguei um dos valores que estava aparecendo lá e o que ele pedia. Então, ele dava essa equação aqui, x de t é igual a 5 cosseno de π vezes t, mais 2 seno de π vezes t. E aí ele perguntava para a gente 5 coisas. Qual que era a posição inicial? Qual que era a velocidade inicial? Qual que era o período? A amplitude e o ângulo de fase. Então, agora a gente consegue responder o que significa cada um desses termos. Então, qual é a posição inicial desse movimento? 5. Ele falava que estava no SI. Então, a posição inicial é só a gente pegar esse cara aqui. 5 metros.
Quem é a velocidade inicial? É só a gente pegar o B e a amplitude, porque a gente tem aqui que a velocidade inicial é a constante B vezes a frequência angular. Falei amplitude é a frequência angular. Então, se isso aqui é o meu B, e eu sei que B é igual a V0 sobre ômega, é só eu pegar o meu B e multiplicar por ômega, que dá 2π. Aí teria que multiplicar o 2 por π para colocar lá no exercício, mas era 2π metros por segundo. Depois ele perguntava o período. A gente sabe que o ômega é igual a 2πf. E o ômega aqui é π. Perdão, já vou pôr no T, né? 2π sobre T. Então, se eu substituo o ômega por π, o tempo vai dar 2 segundos. Agora a amplitude. A gente acabou de ver a relação entre essas constantes e a amplitude. É só a gente elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz, que a gente tem a amplitude do movimento. Então, isso vai ser 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tira da raiz, faz raiz. Então, vai ficar 25 mais 4, mais 2 ao quadrado, né? Então, vai ser raiz aí de 29. Só colocar o valor também, colocava lá no exercício. E o φ, a gente sabe que a tangente de φ vai ser igual a menos B sobre A. Então, era só fazer na calculadora quanto que era o inverso da tangente de menos 0,4. 0,4. Que a gente tinha o valor do ângulo aqui. E aí a gente até consegue reescrever essa equação naquele formato de x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Porque a gente tem quanto vale o A e a gente tem daqui quanto vale o φ. Então, a partir dessa equação, a gente consegue enxergar todas as outras variáveis do nosso sistema e consegue entender como é que o sistema está funcionando. Eu coloquei aqui um teste para vocês fazerem, para analisar o que está acontecendo com um sistema que está oscilando. Então, eu quero saber o que acontece quando a gente varia uma posição inicial. Então, eu vou ler aqui o sistema, quem quiser já acessando o QR Code. Nesse ainda não tem a presença, só no próximo teste que eu separei que eu coloquei a presença. Mas ele fala o seguinte, ó, tem um corpo oscilando que está preso numa mola, conforme a figura ao lado. Se o corpo é deslocado para x igual a 10 centímetros, então eu coloquei o corpo oscilando, eu coloquei ele aqui na amplitude, no ponto de 10 centímetros. E liberei ele a partir do repouso, no tempo igual a 0. Ele vai oscilar com essa amplitude de 10 centímetros. E um ângulo de fase igual a 0, porque ele começou na amplitude máxima. Aí agora ele fala assim, suponha que no tempo igual a 0, esse corpo está na posição máxima aqui, mas ele está movendo para a direita. Então ele está com uma velocidade, ele não está com uma velocidade igual a 0. Eu olhei para o corpo no instante igual a 0, ele está nessa posição de 10 centímetros, movendo-se para a direita. Aí ele quer saber o que acontece com a amplitude e com a fase, comparando com a situação onde a velocidade inicial era 0. Então, essa fase vai aumentar, vai diminuir, o que vai acontecer? Eu vou apagar aqui para vocês tentarem acessar melhor. Mas quem está perto Quem está perto da televisão de trás, dá para pegar ali atrás também.
Então, vamos lá. Então, ele falou que numa situação inicial, eu coloquei o meu corpo aqui na posição de 10 centímetros, com velocidade igual a 0, e soltei. Então, ele vai oscilar aqui com essa amplitude de 10 centímetros. Agora, numa segunda situação, o que acontece? A gente olhou para ele no tempo igual a 0, ele estava nessa posição, mas ele estava com uma velocidade positiva, então ele estava indo ali para a direita. O que acontece com a amplitude? A amplitude é a mesma, é menor ou maior? Aí a maioria colocou ali o azul, fala que a amplitude aumenta. Tá certo? A amplitude aumenta. Por quê? Porque se ele está aqui com uma velocidade para frente, quer dizer que ele está indo mais, ele tem mais energia para andar. Então ele vai conseguir oscilar numa amplitude maior. Certo? Se ele está aqui e não está parado, então ele vai aumentar a amplitude dele. Então, beleza, a amplitude é maior do que a amplitude que ele tinha antes. E aí ele pergunta da fase. Aí aqui a gente tem indecisos, tá? E 1/3 acha que é maior, 1/3 acha que é menor, 1/3 acha que é 0. A primeira resposta que a gente consegue eliminar é a 0. Porque para ser 0, quer dizer que a amplitude é máxima. Sempre que o nosso φ é 0, quer dizer que no tempo inicial a gente está na nossa amplitude. E a gente acabou de falar aqui que no tempo inicial ele não estava na amplitude, ele estava antes da amplitude, ele ainda ia chegar na amplitude. Então a fase não tem como ser 0. Como é que a gente consegue mais facilmente definir a fase? A gente falou ali que a fase ela depende de menos b sobre a, que é menos v0 sobre ômega x0. Então, o meu x0 é o mesmo, só que agora eu tenho um v0 quando eu estou nessa posição. A minha velocidade inicial é positiva. Se a minha velocidade inicial é positiva, a minha tangente de φ vai ser negativa. E se a tangente é negativa, o ângulo é positivo ou negativo? Negativo. O ângulo tem a tangente tem sempre o mesmo sinal do ângulo. Então, se a partir daqui eu consigo ver que a minha tangente vai ser negativa, então o meu ângulo vai ser menor do que 0. Então era a resposta vermelha aí. 30% colocou essa resposta. O ângulo vai ser menor que 0. Aí agora a gente trocou. Então eu olhei para esse sistema de novo. A partícula no tempo inicial, ela estava nessa posição, só que ela tinha uma velocidade para a esquerda, uma velocidade negativa. O que acontece quando que ele tem velocidade negativa? Então ele está voltando. Aí ele perguntou, o que acontece com a amplitude? É maior, menor, igual a 0? Não dá para definir? De novo, a amplitude não tem como ser a mesma coisa, né? Não tem como ser 0,10 se ele tem velocidade aqui nesse ponto. Qual é a definição de amplitude do movimento? É o local onde ele para, né? Se ele está oscilando, a amplitude máxima é onde ele parou. Aqui ele não está parado, ele está com velocidade, então isso aqui não é amplitude. Aí quer dizer que a nossa amplitude é mais que isso ou menos? Mais, porque se fosse menos, ele não ia nem conseguir estar aqui. Ele não tem energia para estar ali. Se ele está passando por aqui, quer dizer que a amplitude está maior. Então, o azul aqui, a amplitude continua sendo maior do que 10 centímetros. E a fase. De novo, a fase não pode ser 0, porque fase 0 só acontece quando a gente está na nossa amplitude máxima, nem quando está na amplitude mínima é 0, porque quando a gente está na amplitude mínima, aqui tem que dar menos A. Então aqui tem que ser menos 1. E cosseno de π, né, que dá menos 1. Então, só quando está na máxima positiva, que aqui é 0. E aí é só a gente colocar aqui de novo. Como ele está indo para trás, a minha velocidade agora é negativa. Menos com menos vai dar positivo, a minha tangente vai ser positiva, o meu ângulo vai ser positivo também. Então seria aí agora o azul aqui, 35% colocou que ia ser realmente positivo. Certo? Agora, fala. Ele
definido em menos π e mais π, normalmente. Mas, assim, quando a gente vai escrever, mas a gente pode encontrar algum que colocou qualquer múltiplo aqui, vai estar certo, né? Qualquer múltiplo aí dentro de 2π. Mas você pode estar definindo, porque da onde vem esse φ? Ele vem daquele movimento circular. Então, está aqui, a partícula está oscilando aqui nesse movimento. O que ele representa? Se a partícula no começo, no tempo igual a 0, ela está aqui, então essa é a projeção, a partícula no movimento circular estaria fazendo esse ângulo aqui, ou então esse ângulo aqui. Entendeu? Então, como é que eu sei que é esse ângulo ou esse? Alguma ideia de como que eu defino se ela está aqui ou aqui? O movimento circular a gente definiu com um movimento anti-horário. Então, se ela estiver indo para o ponto de equilíbrio, o ângulo é positivo. Que é o que estava acontecendo aqui, ó. Ela estava indo para o ponto de equilíbrio, na segunda, né? Então o ângulo era positivo. Se ela estiver aqui embaixo, indo para a amplitude máxima, aí ela vai estar com um ângulo negativo, porque ela vai estar com uma velocidade positiva. Então, normalmente, a gente pode definir o ângulo com até π positivo ou até menos π negativo. Mas você pode colocar também 270 graus aqui, em vez de colocar menos π sobre 2, não está errado. Mas se você encontrar na literatura, você vai encontrar mais de menos π a mais π só. É variando em cima ou variando embaixo. Oi. O próximo vai ser. É porque esse era do finalzinho da aula passada, então eu nem alterei. Mas a gente vai fazer mais um que vai colocar. Bom, aí vamos começar então com o assunto dessa aula, que é a parte de energia. Então a gente já analisou esse movimento, olhando para a cinemática dele. Então a gente olhou para a posição, a gente definiu a velocidade e a equação da aceleração. Agora a gente vai olhar um pouco para a energia. Então, quando a gente começou a falar na aula passada de MHS, a primeira coisa que eu comecei a falar foi de forças conservativas. E uma característica importante de forças conservativas, a gente falou algumas importantes, a gente falou que sempre que a gente tem uma força conservativa, a gente pode associar uma energia potencial. A gente falou que forças conservativas, o trabalho não depende do caminho, só da posição inicial e final. E uma outra característica é que tem conservação da energia mecânica. Então agora a gente vai estudar essa energia mecânica e como que ela varia aí ao longo do movimento. Então sempre que a gente fala de forças conservativas e de MHS, que são forças conservativas, né, senão ele vai estar diminuindo essa amplitude, então a gente tem conservação da energia mecânica. E aí o que é energia mecânica? A gente viu bastante isso semestre passado, é a energia cinética mais a energia potencial. Então, se ele está com velocidade, ele vai ter energia cinética. Se ele tem forças conservativas atuando, ele vai ter energia potencial. No caso do sistema que a gente está analisando, que é um sistema massa-mola, qual é a única energia potencial que está influenciando no nosso movimento? É a potencial elástica. Mas depois, quando a gente estiver estudando outros sistemas que estão em MHS, a gente vai ter outros tipos de energia potencial. Então, sempre a gente tem que ver quais energias potenciais que estão envolvidas, porque todas elas têm que se conservar. Então, a gente tem ali, no slide, a energia cinética, então é meio de mvx quadrado. Então, eu só coloquei aqui o vx, porque a gente está falando de um movimento em uma direção, né? A gente está interessado aqui na velocidade x, porque é nessa direção que ele está em MHS. E meio de kx quadrado, que é a equação, a fórmula da energia potencial elástica. E aí, o que acontece com a energia ao longo do movimento? Então, a gente tem ali um sistema que está oscilando de mais A a menos A. Então, a gente já viu que sempre que o corpo
está na posição de amplitude máxima ou amplitude mínima, é onde a velocidade dele é zero. Então, aqui a energia cinética está representada aqui pela linha verde. Então, ela está zero aqui na amplitude mínima. Ela vai acelerando. Quando ela chega aqui, ela está na sua velocidade máxima, então ele tem energia máxima. E depois ele começa a ser freado até parar aqui novamente. E aí, como a gente só tem esses dois tipos de energia, a energia potencial elástica aqui está exatamente o inverso da energia cinética. Então, na amplitude é onde a gente tem a nossa energia potencial máxima, porque é onde a gente tem a máxima elongação aqui da mola. E aí, conforme a mola vai chegando na posição de equilíbrio, a energia potencial chega a zero, e quando ela vai sendo comprimida, vai aumentando de novo a energia na mola, até que ela libera. Então, o gráfico de energia potencial fica oscilando, enquanto o da energia cinética também oscila nesse sentido. E a soma dessas duas energias vai ser sempre constante aqui, então dá uma linha, porque ela não varia com a posição nem com o tempo se a gente está num sistema conservativo. Então, eu coloquei aqui um teste. Esse tem a presença, então vocês vão colocar primeiro o nome de vocês, a turma e o número USP, e depois responder aí para mim, para depois a gente continuar pensando sobre energia. Então é só para calcular a energia mecânica total desse sistema e qual é a amplitude desse movimento. Vou apagar a luz de novo. E dar uns 3 minutinhos. São duas contas simples para vocês fazerem. Oi? Turma? 5, né? Nome? Caio Henrique Vitorino. Opa, era o número USP aqui. Qual que é o número USP? 14 56 29 42. Qual que deu? Somando
Quanto que deu aqui? Não foi? 22? Foi, obrigada. « 24 respostas só por enquanto, vou dar mais um tempinho e a gente já faz. Se alguém não tiver conseguido acessar para fazer a presença no final da aula, vem para eu anotar o nome, tá? Vamos lá, então. Então, ele falava que tinha um brinquedo que tinha uma massa de 0,15 quilos. Vamos lá? Que está executando um MHS. E aí ele dá as características do movimento. Vamos lá, pessoal? Silêncio. Então, é só a gente colocar as informações aqui na equação. Então, a gente sabe que a energia total vai ser a cinética mais a potencial, a equação da cinética mais a equação do potencial, e é só a gente substituir. Então, vai ficar 15 a velocidade, que é 0,3 ao quadrado, sobre 2, e os 300 vezes o 0,012... se eu não me engano, sobre 2. Certo? Era só fazer isso que a gente tinha a energia total. Então, teve algumas pessoas que devem ter feito alguma coisa diferente, porque a gente teve algumas variações aí, mas a resposta correta, se a gente fizer essa conta aí com calma, vai dar 0,028 joules. Certo? Então, depois, quem chegou nos outros resultados, veja direitinho o que errou, porque era uma conta simples. Então, alguma coisa ou foi na conta ou colocou alguma informação errada.
Mas a gente está só olhando ali o movimento, a gente tem velocidade, a gente tem deformação da mola, a gente consegue achar energia mecânica. Aí, no item B, ele pedia qual que era a amplitude desse movimento. Como que a gente pode fazer para determinar a amplitude? Então, a gente pode, primeiro, sem fazer conta, a gente poderia tentar eliminar as respostas e definir qual que era a resposta certa. Então, vamos considerar que nenhuma das alternativas, por exemplo, não era a resposta. Dentre essas 3 respostas aqui, qual que é a mais provável de estar certa? A gente acabou de ver no exercício anterior que se a gente tem um sistema que está oscilando e a gente olha para ele num determinado instante e ele está numa certa posição e ele tem uma velocidade, então aquela posição não é amplitude máxima. Porque ele está na amplitude máxima, ele não pode ter velocidade, ele tem que estar parado. E o problema falava para a gente que quando ele estava na posição de 1,2 centímetros, ele estava com velocidade. Então, 1,2 centímetros não é amplitude. A amplitude não pode ser 1,2. Então, a azul aqui não é resposta. Aí a gente acabou de ver também que se ele está na posição de 1,2 centímetros, então a amplitude dele tem que ser maior, certo? Então ele não pode estar limitado em 0,7. Porque se ele está limitado em 0,7, como é que ele apareceu lá em 1,2? Então a única resposta, claro que podia ser nenhuma das alternativas, ou então a resposta vermelha. Não teria como ser outra. E aí vamos chegar em como que a gente consegue definir essa resposta. Se a gente pensar naquele gráfico, deixa eu tirar isso aqui da frente. Nesse gráfico aqui, e a gente olhar para esse momento de amplitude máxima, que a gente quer esse A aqui. O que acontece nesse momento? Toda a energia cinética dele foi transformada em energia potencial. Então, se a gente pegar a energia total do sistema, toda a energia total é energia potencial elástica. E dessa forma a gente consegue definir a amplitude. Então, eu vou falar que a minha energia total é a minha energia elástica. A energia total eu acabei de calcular e a potencial elástica a gente consegue definir. E a gente sabe que esse x vai ser a minha amplitude. Porque se não fosse a minha amplitude, eu teria uma energia cinética aqui. Mas eu não quero a energia cinética, eu quero saber no momento onde a minha energia cinética é 0 e eu tenho só energia potencial. E aí, se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar que a amplitude dava 1,4 centímetros, que vai dar 0,014 metros. Então, a gente precisava fazer essa observação de que, no ponto de amplitude, a gente não tem energia cinética. Só que acontece que, em todo o meu movimento, a minha energia não muda. Então, se eu tenho o valor para a minha energia de amplitude máxima, mesmo que seja aqui positiva ou negativa, que no caso da energia não influencia o positivo ou negativo porque está ao quadrado, se eu consigo definir que aqui a minha energia vale meio de K amplitude ao quadrado, então durante todo o meu movimento, a minha amplitude sempre vai valer o mesmo valor, que é meio de K ao quadrado sobre 2. Então essa equação aqui, com a amplitude, também é uma forma da gente calcular a energia total do sistema. Então, ó, a gente definiu ali, para qualquer ponto do sistema, que a nossa energia mecânica é a energia cinética mais a minha energia potencial elástica. Certo? Então,
Então, a gente tem essa definição. Então, eu só coloquei aqui V de t e x de t, porque são função do tempo. Só que esse V e esse x está variando aí durante o movimento. Então, eu vou substituir essa expressão de velocidade e a posição pela equação da velocidade da posição que a gente já determinou. Então, a gente chega que a nossa energia mecânica é meio de m, vou pôr a velocidade aqui, menos a ômega seno de ômega t mais φ. Isso é velocidade. Mas como ele quer velocidade ao quadrado, esse menos some, fica ao quadrado e seno ao quadrado. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui para a posição. Então, vai ficar meio de massa e o x ao quadrado. Então, fica a ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero definir uma expressão de energia que vale para qualquer posição que ele está. Então, se eu tenho dados específicos da posição, eu consigo achar a minha energia, porque eu vou ter a velocidade e vou ter o x. Mas se eu não tenho dados fixos da posição, mas eu tenho uma informação geral do sistema, eu também consigo determinar a minha energia mecânica. E a gente vai chegar nessa expressão de energia mecânica geral, que não dependa do tempo, porque a energia não está variando com o tempo. Então, tudo bem se ela não depender do tempo. Então, o que vai ficar aqui? Vou pôr em evidência tudo que dá para colocar. Então, vai ficar o meio, o m e o a ao quadrado. Vou deixar... né? Achei que estava faltando alguma coisa, Não é m, é k aqui. Então, vou reescrever aqui. Meio. O que a gente vai fazer para conseguir juntar isso daqui? A gente vai substituir esse ômega. Quanto que vale ômega quadrado? Quanto que a gente definiu que vale ômega quadrado? Isso. Ômega quadrado é K sobre M. Então, no lugar desse ômega ao quadrado aqui, a gente vai usar K sobre M. Então, o que vai acontecer? Esse M aqui vai cancelar com esse M daqui e ele vai sobrar um K, que também tem do lado de lá. Aí eu vou conseguir colocar em evidência. Então, vai ficar meio de K e A ao quadrado. E aí, o que sobrou? Seno ao quadrado de ômega t mais φ, mais cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E quanto que dá esse colchetes todo aqui? Dá 1. Então, a gente chegou que a nossa energia total, independente do tempo, sempre pode ser calculada com esse formato aqui. Meio de K amplitude ao quadrado. Então, se a gente está olhando para um sistema e a gente definiu quanto vale o K e a gente sabe a amplitude, a gente consegue definir a energia. Então, durante todo o sistema, a gente pode calcular por meio de K ao quadrado. Mas, se a gente não tem essas informações, a gente sabe que nem a gente tinha aqui nesse item A, quanto vale a velocidade, quanto vale o x, aí é só a gente colocar os valores que também vai dar equivalente. Mas, uma vez que a gente tem a energia total, a gente sabe associar a amplitude desse movimento, porque ele não varia. Então, a gente tem aqui que a energia sempre é meio de K amplitude ao quadrado. Então, ela define a energia de todo esse sistema aqui, durante todo o movimento de amplitude.
Então, aqui tem um gráfico, né, naquela calculadora de função que a gente apresentou para vocês. E esse gráfico está relacionando isso, a energia potencial com a energia cinética e a energia total. Então, se a gente varia a amplitude do movimento para menos ou para mais, a gente começa a mudar essa energia e a constante Sabrina, não tá dando para escutar, Sabrina.
Foi? Não, não foi. Foi! Foi o som. Acho que eu consegui voltar o som, hein? O som se foi de novo. Ah, jura? Não, não saiu, é que eu não falei ainda. É que eu não tô falando, mas acho que agora tá com som. Vamos lá, acho que eu consegui. Então respondam rapidinho, pra gente continuar. Ainda temos mais um pouquinho de tempo. Dá pra gente avançar mais um pouquinho. Então, pessoal, a gente já tá aí na metade da matéria para a prova, né? São 4 aulas só. Então, a gente já viu essa parte de MHS, das equações, a gente está em energia. E agora a gente vai ver algumas aplicações. Então, a gente vai hoje ver uma aplicação do pêndulo vertical. Na próxima aula, a gente vai ver MHS oscilando, angular. Vai ver algumas outras aplicações, certo? Mas é esse estudo que a gente vai fazer. Então, não esqueçam de fazer os exercícios da lista de exercício que está na página. Sabrina, tá cobrindo o QR Code as respostas do formulário. Então, vamos lá. Vamos discutir essa resposta rapidinho e a gente continua. Então, no primeiro item, ele falava: o que acontece? A gente quer dobrar a energia mecânica. Então, eu quero que a minha energia fique 2E. Quero dobrar a minha energia mecânica. O que a gente deve aumentar a amplitude do movimento por qual fator? Então, a gente quer que isso aqui, a gente vai ter que pôr algum valor aqui na amplitude para a gente ter 2 vezes o E. Então, a gente pode tentar, só observando, ver o que a gente tem que fazer aqui para virar 2A ao quadrado, ou a gente pode matematicamente resolver isso também. Então, eu quero que a minha energia seja 2K ao quadrado sobre 2. Eu quero dobrar. Então, qual vai ter que ser a minha nova amplitude? Minha amplitude final aqui. Aí é só a gente isolar. O 2 cancela, o K cancela, e aí a gente tira a raiz. Então, a minha amplitude final, a minha amplitude 2 desse meu sistema, vai ter que ser raiz de 2A ao quadrado, que vai dar raiz de 2 vezes A. Então, eu preciso multiplicar a minha amplitude por um fator raiz de 2, porque aí, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter multiplicado todo o meu sistema por 2. A gente consegue, só olhando, a gente consegue ver, né, se isso aqui, se esse A ao quadrado precisa virar 2A ao quadrado, esse 2 teria que estar dentro desse quadrado, então teria que ser uma raiz. Mas para quem não consegue enxergar isso, só a gente fazendo matematicamente também, a gente tem essa resposta. Aí no item B, a maioria colocou aqui, raiz de 2. E aí no item B, ele pergunta: e para aumentar a frequência, o que a gente tem que fazer com a frequência angular para a gente poder ter 2 vezes a amplitude, 2 vezes a energia? Então eu quero 2 vezes a energia que eu tinha. O que eu tenho que fazer com o meu ômega, a minha frequência angular?
Aí aqui, alguns colocaram mais da metade, ou metade aí mais ou menos, colocou que a gente tem que multiplicar por raiz de 2 também. Alguns colocaram por 2, alguns colocaram que não depende da frequência angular. Se a gente olha aqui o valor da nossa energia total, parece que não depende da frequência angular. Mas a gente sabe que frequência angular é igual a raiz de K dividido por M. Então, ela também varia ali com o K. Então, o K depende do nosso ômega. Então, se eu fizer ômega ao quadrado é igual a K sobre M, e o meu K, ele vale ômega quadrado M. Então, a minha energia depende do meu ômega também, porque o meu K depende do meu ômega. A única forma de eu mudar o ômega é ou mudando a massa ou mudando o K. Então, depende também. Então, a gente pode colocar aqui, no lugar de K, eu vou pôr ômega quadrado M. Essa é a minha energia inicial. Eu quero que ela aumente. Então, eu vou manter constante a minha massa, vou manter constante a minha amplitude. A única coisa que vai mudar, eu quero saber qual vai ser esse meu ômega final aqui ao quadrado. Como está ao quadrado, vai ser o mesmo raciocínio aqui da amplitude. Se eu quero que seja multiplicado por 2, ele tem que aumentar 1 raiz de 2. Né? É só a gente cancelar aqui o 2, a massa, a amplitude. Vai ficar aqui 2 ômega quadrado é igual ao ômega final ao quadrado. Se a gente tirar a raiz, ele vai ficar multiplicado por um fator raiz de 2, igual à amplitude. Então, depende aí também da amplitude. Eu coloquei aqui um exercício para vocês tentarem fazer depois, já está lá no site. Então, é sobre essa parte de energia e energia mecânica de um MHS. E vamos começar a ver, rapidinho, uma primeira aplicação, que é o movimento massa-mola ainda, só que agora na vertical. Porque até agora a gente estava vendo esse movimento na horizontal. O que acontece? O que tem de diferente quando a gente vai para a vertical? O peso vai variar, a gente tem um peso ali, né? Quando a gente começou a olhar o movimento na horizontal, esse peso, ele anulava com a normal e não influenciava na mola. Agora ele vai influenciar. Então vamos lá. Por que a gente, quando vai falar as coisas aqui para vocês de MHS, a gente não fala só a equação que vocês têm que usar? Por que a gente está mostrando sempre como que a gente consegue descrever o movimento, como que a gente consegue, a partir das forças, chegar na equação de posição e de velocidade? Porque a gente não espera que vocês usem exatamente um sistema massa-mola no trabalho de vocês, na vida acadêmica de vocês. Mas vocês vão usar o MHS. E vocês precisam saber o quê? Vocês precisam conseguir olhar um sistema oscilando, identificar se aquilo é um MHS ou não, conseguir determinar o que é esse K, quem é o ômega. E vocês só vão conseguir ter esse pensamento e formular esse raciocínio vendo passo a passo como é que a gente chega lá. Então, a gente já sabe que para uma coisa ser considerada um MHS, precisa ter uma força restauradora. E essa força tem que ser do tipo Kx, menos Kx. Então, a gente sabe que o sistema tem que ter uma força restauradora e essa força tem que ser menos Kx. Quem é o K? Se a gente está falando de um massa-mola, é a constante elástica da mola. Mas dependendo do sistema que a gente está analisando, isso aqui é uma constante. Ela pode significar, pode ter qualquer valor. Não precisa ser constante de uma mola, se a gente não estiver trabalhando com mola. O importante é que a unidade que vai sair dessa constante seja Newton por metro. Né? Porque a força tem que ser Newton, a distância é metro, quando a gente multiplica tem que dar a unidade de medida certa. Mas a gente consegue, sempre que a gente olha um sistema que está oscilando, se a gente consegue associar uma força desse tipo, então ele é um MHS. Então agora vamos olhar para esse sistema e ver
como que ele se associa a isso, como é que a gente chega nessa força restauradora. Então, do mesmo jeito que a gente começou o sistema horizontal, a gente vai começar esse daqui. Então, a gente tem uma massa e a gente vai colocar as forças que estão atuando nessa massa. Então, vamos pensar aqui que a gente está num sistema dessa forma. Então, eu estou colocando aqui a minha orientação do X aqui para cima e ele está... Eu tenho ele aqui, vamos supor que eu tenho uma mola presa aqui no alto, que essa é a posição de equilíbrio da mola. Quando não tem nada pendurado nela, ela está nessa posição aqui. Mas eu fui e prendi uma massa nela. E aí isso fez com que ela ficasse estabilizada nisso que eu vou chamar de zero. Vou chamar aqui embaixo para ficar... Não, aqui, é quanto ela estendeu, né? Zero. Então, nesse ponto igual a zero, ela vai ter o peso puxando ela para baixo e a força elástica puxando ela para cima, nesse ponto que ela está parada. Então, não está tendo MHS ainda, eu só estou analisando a força que está acontecendo aqui na mola. Então, o que a gente pode falar? Se ele está em equilíbrio, se ele não está oscilando, então a força elástica é igual ao peso. Então, a gente tem que Kx, módulo, né, que é o valor de Kx, vai ser igual a mg. Então, a gente tem essa relação aqui. Que na posição de equilíbrio, Kx é igual a mg. Só que eu não vou chamar isso de x. Eu vou chamar essa diferença aqui, só para a gente... de ΔL. Por quê? Porque até agora a gente está chamando de x o x da oscilação. Isso aqui não é um x de oscilação, é um x de quanto a mola está deformada pelo simples fato de eu estar colocando uma massa ali. Então, eu vou chamar aqui de ΔL. Beleza. Aí, agora sim, eu vou colocar esse sistema para oscilar. Então, vamos supor que eu peguei esse sistema e pus ele um pouquinho para cima e soltei. Então... aqui estaria a posição de equilíbrio, aqui está o zero. Eu vou colocar para baixo, que acho que fica mais fácil a gente enxergar. Então, eu puxei esse sistema para baixo e vou soltar. Agora ele vai começar a oscilar. Então, ele vai ter uma força elástica para cima e ele vai ter uma força-peso para baixo, que nem estava aqui. Só que agora essas forças não estão se equilibrando mais, porque ele vai, quando eu soltar, ele vai começar a oscilar em torno desse zero aqui. Deixa eu pôr o zero mais para baixo, só para ficar. Então, ele vai oscilar com uma amplitude de A e de menos A aqui. Só que essa força restauradora vai ter esse aspecto para a gente poder chamar aquilo de MHS? Vamos ver. Como é que a gente chega na força restauradora? É a força resultante do sistema. Eu vou escrever a força resultante ali do sistema. Então, vai ser, de acordo com a minha orientação do meu referencial, peso é negativo e força elástica é positiva. Então, vai ficar força elástica menos peso é igual à força resultante, que vai ser a nossa força restauradora. Como é que a gente vai calcular a força elástica nesse caso? A força elástica vai ser o Kx, né, o menos Kx, só que esse x é desde a mola em equilíbrio, a mola solta lá. Então, é quanto eu andei aqui, mais o quanto ela já estava deformada naturalmente. Então, de acordo com o meu referencial, para eu somar esse com esse, então essa distância total aqui que eu deformei, vai ser o meu ΔL menos o meu x. Por quê? Porque está ao contrário do referencial aqui, né? Aqui é A positivo, aqui é A negativo. Meu referencial está para cima. Então, se eu puxei o meu sistema para cá, eu andei um ΔL menos o meu x aqui para dar um x positivo. Então, a minha força elástica vai ser o meu
o quanto ela está puxando aqui para cima, então vai estar aqui positivo, vai ser o K, o X, que é ΔL menos X, e o peso, que é massa vezes gravidade. Isso vai ser a minha força restauradora. Se eu fizer a distributiva aqui, a gente tem K ΔL menos KX menos MG. Só que quando a gente foi analisar esse movimento, não, né? Esse sistema parado, o MG, a gente tem um valor para MG. Ele vale K ΔL. Então, ele vale K ΔL. Essa vai ser a minha força restauradora. E aí a gente pode cancelar esse K ΔL com K ΔL. E a gente chegou que a nossa força restauradora para esse sistema tem o formato de menos Kx. Então, uma mola oscilando, um sistema massa-mola oscilando na vertical, também é um MHS. E ele vai oscilar com a mesma frequência que ele oscilaria se ele tivesse na horizontal. Então, a força é equivalente. Então, tanto faz se a gente vai estudar um movimento na vertical ou um movimento na horizontal. Isso daqui vai ser o K. Se a gente fosse fazer, vai ficar aqui M vezes A é igual a menos K vezes X. E vai chegar naquela equação diferencial da aceleração é menos K sobre mx. Ou seja, o nosso ômega quadrado vale a mesma coisa. É o mesmo sistema, a gente pode aplicar as mesmas equações. A única coisa que vai variar agora é quando a gente começar a estudar a energia. Por quê? Qual que é a diferença agora quando a gente for calcular a energia mecânica? A energia mecânica a gente vai ter cinética, mas agora a gente vai ter potencial gravitacional e potencial elástico. Então a gente não vai ter mais aquele formatinho bonitinho de que quando a gente tem a energia cinética diminuindo, a gente tem a potencial aumentando igual. Porque agora a gente sempre, dependendo do movimento, pode ser que a potencial nunca zere a potencial elástica. Porque quando que a potencial elástica vai ser zero? Quando ele passar por esse ponto de equilíbrio. Então, se ele estiver oscilando numa oscilação que comprime a mola e estica, então pode ser que ele tenha potencial igual a zero de energia potencial elástica. Mas nesse desenho que eu fiz aqui, por exemplo, que ela tem potencial, ela está numa posição sem força, né? Nessa posição. E eu pus o sistema para oscilar aqui, ele não vai ter nunca essa energia potencial elástica vai zerar. Então, o gráfico de energia, ele fica um pouquinho mais complicado aí quando a gente está trabalhando com energia potencial elástica. Então, ó, se vocês olharem aqui esse gráfico do slide, a energia mecânica é constante. Não importa o que está acontecendo, a energia mecânica é a mesma. Por quê? Todas essas forças aqui são conservativas. Então, vai ter um momento que eu estiquei demais essa mola e eu vou ter um pico aqui de energia elástica. Ó. Até passei da minha energia máxima. Mas, nesse ponto, eu estou lá embaixo. Ou seja, a minha energia potencial gravitacional é negativa. Então, quando a gente junta tudo, a gente tem um sistema constante. Então, nesse desenho, ele tinha uma elástica que zerava. Ou seja, ele estava oscilando para cima e para baixo. Ele chegava a comprimir a mola. E aí, no momento que a gente comprime a mola aqui, a gente tem a nossa... vai variando também a energia cinética, certo? Então, assim como a gente chegou para o sistema massa-mola horizontal. Então, massa, mola horizontal, a gente chegou nessa equação de que a energia mecânica a gente consegue calcular por essa expressão, independente do momento onde ela está. Para o sistema massa-mola vertical, a gente tem uma parecida. A energia mecânica depende disso daqui, mas ela vai depender também de uma energia meio que já está acumulada nessa mola por ela estar sempre com esse peso. Então, vai ser esse K ao quadrado sobre 2, mais um K ΔL ao quadrado sobre 2. Mas essa expressão aqui,
eu vou chegar nela com vocês também, para vocês verem que ela é válida. Assim como a gente chegou desenvolvendo as expressões, a gente chegou nisso daqui, a gente vai entender essa daqui também. E por que a gente sempre faz isso de desenvolver? Porque vocês precisam conseguir fazer isso sozinhos. Porque vocês vão encontrar diferentes sistemas que trabalham com MHS. Então, vocês precisam conseguir enxergar as forças, ver quem é as forças, ver quem são as energias que estão envolvidas, para poder ter uma energia total do sistema. Pode falar. Aqui? Tá, então vamos ver por que ali é ΔL menos X. Estou repetindo só para o pessoal que está online. Ó, aqui é questão de ajustar o referencial. Tanto faz se a gente tivesse colocado o nosso referencial para cima ou para baixo, sempre estaria desse ΔL menos X. Então, ó, vamos para esse desenho que está aqui. Então, aqui é a posição 0. E aqui é uma posição X1. Então, ó, quando a mola está relaxada, ela está nessa posição X1. Quando eu ponho a massinha nela, eu defini que essa nova posição é o 0. Então, tem esse ΔL, beleza, que é quanto eu estiquei a mola só pelo fato de ter a massa. Beleza? Tá. Aí, agora, eu vou pegar essa partícula aqui e eu vou descer ela aqui para baixo para poder soltar e ela começar a oscilar. Porque eu defini assim. Se eu quisesse, eu podia definir que o meu 0 era quando eu estico ela aqui inteira. Então, vamos supor que eu estiquei a minha mola aqui e eu vou chamar isso aqui de 0. Posso chamar também, mas é porque a gente está acostumado a olhar para o nosso sistema e ele está oscilando em torno do 0, entendeu? Por isso que eu pus o 0 aqui, porque ela vai oscilar para cima do 0 e para baixo do 0. Se eu colocasse aqui, às vezes a equação fica um pouco diferente. Então, defini que ali é o 0. Se eu estico ela até uma posição de menos... Vou colocar números que acho que fica mais fácil a gente enxergar. Então, esse ΔL vale 2. Se eu estico ela aqui até uma posição que é menos 6 metros, quanto que eu estiquei a minha mola no total? Os 2 mais o 6, que dá 8. Então, vai ser o 2 mais o 6, que dá 8. Só que, de forma geral, o que é? É o meu ΔL mais o meu X? Não. Porque se eu fizer ΔL mais X, vai ficar 2 menos 6. Vai dar 4. Vai dar menos 4. E não é. Então, é sempre ΔL menos X. A mesma coisa se eu tivesse colocado essa mola aqui para cima. Então, eu peguei que ela estava aqui e eu subi para a posição 1 metro. Não. 1 metro. Quanto que eu estiquei a minha mola? Eu estiquei minha mola 1 metro só, né? Porque ela estava na posição 2 aqui, eu estiquei para 1 metro. Mas eu continuo aplicando isso aqui, porque é 2 menos o meu X, 1 metro. Que é 1 metro, entendeu? Então, mas é sempre isso. Então, é o ΔL menos o X. Tanto faz se ele foi para baixo ou se ele foi para cima. Esse menos X já engloba tudo. Beleza? É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Diga. Sim. Aí o que pode ter de diferente é, dependendo esse A, ele pode estar aqui dentro dessa mola esticada, ou ele pode estar aqui. Então pode ser que eu estique bastante a mola, mas também comprima ela um pouquinho. Depende, entendeu? Aqui, deixa eu ver se eu tenho... o sistema aqui, ó. Eu tenho aqui a minha mola, aqui ela está relaxada. Aí eu vou... Então, aqui ela não tem nenhuma energia elástica, ela está na posição relaxada. Aí, quando eu coloco isso daqui, eu vou chamar isso aqui de 0. Então, agora esse é o meu 0, e a posição que a mola estava antes era, sei lá, uma posição de 5 centímetros, mais ou menos. E aí, a partir desse 0, eu vou colocar essa mola para oscilar. Então, ela vai oscilar aqui, estou batendo, né? Vai oscilar em torno do 0, para cima e para baixo.
Se eu puxar muito, é porque nesse caso ela não vai segurar, mas eu podia puxar muito a ponto dela vir, comprimir e voltar. Comprimir e voltar. Mas se eu fizer isso, eu saio do sistema de MHS e ela vai estar variando. É porque quase não dá para comprimir essa mola, né? No estado natural, essa mola aqui já está super comprimida. Tem espaço para compressão. Mas é isso que está acontecendo. A gente tem ela na posição igual a 0. Não tem energia elástica aqui? Tem, porque essa mola está sendo puxada. Então, a gente já está com um sistema que já tem uma energia que é um K, ΔL, e o ΔL é isso, é a comparação da mola nessa situação com a mola relaxada nessa situação. Beleza? Aí, na próxima aula, a gente discute melhor essa questão da energia e a gente vai ver mais algumas aplicações, entrar em pêndulo e tudo mais. Tá. Os testinhos, a presença, como é que é? Tá. A presença a gente vai cobrar pelos testes da aula, então sempre vou pôr pelo menos um teste, e aí só em um teste que eu cobro a presença. Então você vai colocar o seu nome, número USP e depois responder o teste. Mas eu vou tentar colocar alguns testes para a gente ir discutindo as respostas com todo mundo. Mas é por ali que a gente vai cobrar a presença. Mas esses testes não valem nota. É só a presença mesmo, entendeu? Mas esse você tinha colocado aqui da amplitude, que era para ter preenchido hoje, né? Isso, que tinha. Beleza. E aí tem os exercícios do site. Os extras. De semanais, você viu?